Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Isso comigo? Vamos juntos, professora Pura Moreno. Vamos aí para a aula 47.1. Vamos estudar gramática, concordância verbal, parte 1. Concordância do verbo com o sujeito simples, concordância do verbo com o sujeito composto, ok? Vamos embora então. Vamos para a habilidade da aula de hoje. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem, ok? E agora vamos aí para o nosso tema, né? Para nosso treino, na verdade é o seu treino aí da redação, para você, claro, gabaritar e ganhar o prêmio da redação nota 1000, beleza? O tema atual desta aula, variação linguística, né? O modo de falar dos brasileiros. Variação linguística é um tema que cai bastante aí na redação do Enem, viu? Na prova do Enem. Então, temos que estar aí afiadíssimo, né, com esse conteúdo. Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de suas histórias no tempo, e aí chamada variação histórica, e no espaço, variação regional. As variações linguísticas podem ser compreendidas a partir de 3 diferentes fenômenos. Primeiro, em sociedades complexas, convivem aí variedades linguísticas diferentes, usadas por diferentes grupos sociais, como diferentes acessos à educação formal. Note que as diferenças tendem a ser maiores na língua falada que na língua escrita. 2. Pessoas aí de mesmo grupo social expressam-se com falas diferentes, de acordo com as diferentes situações de uso, sejam situações formais, informais ou de outro tipo. 3. Há falares específicos para grupos específicos, como profissionais de uma mesma área, médicos, policiais, profissionais de informática, metalúrgicos, alfaiates, por exemplo. São jovens, grupos marginalizados e outros. São aí as gírias e jargões, ok? Muito bem. Então, assim, esse tema a gente traz para você durante a aula para te dar aí esse, né, empurrão, né? Que é isso? Aluno terceirão não precisa de empurrão, Pura. Na verdade, é para você aí iniciar, né, a sua pesquisa, colher informações, para você estar exercitando o texto dissertativo argumentativo. Lembra aí que você, no final, tem que aí prestar conta, fazer essa produção no seu Enem. E tem que gabaritar. Valeu? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos aí para a nossa aula. Bora! Concordância do verbo com o sujeito simples. Nós vamos aí ver regras, tá? Regras de concordância. Vamos lá. Então, o primeiro momento é conceituar. Vamos entender aí essa questão da concordância, né? Como é que ela rege aí pelo seu conceito de forma regra geral. Então, quando o sujeito ele é simples, aí representado por apenas um núcleo, o verbo concorda sempre com esse núcleo, tá? E ele vai concordar com esse núcleo em pessoa. Quando a gente fala concordar em pessoa, as pessoas lá do caso reto, que é a primeira, segunda, terceira, né? E aí nós temos no caso, número, e essas pessoas, elas também podem variar para o singular ou para o plural, tá? Então, isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o que acontece? O verbo também deve estar no singular. Quando estiver no plural, o verbo também estará no plural, né? Então, esse joguinho aí da regra geral, beleza? Muito bem. Então, vamos aqui. A regra geral para o sujeito simples da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples. E essa concordância, né? Esse verbo aí vai concordar, ele vai variar
Em pessoa e em número, como nós vimos anteriormente. Em pessoa, primeira, segunda, né, ou terceira, singular ou plural, tá? Então, olha aqui nosso exemplo bem resumido para você da regra geral. Então, nós temos o sujeito nós, né, que é claro, o que aconteceu aí com ele? Ele vai concordar, né? Ou seja, com o verbo. O verbo vai concordar com o sujeito automaticamente com o seu núcleo. Então, nós temos o sujeito nós e qual é o núcleo desse sujeito? Nós, tá? Nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça, tá? Então, vejam que arrumaremos, né? Nós já concluímos essa conjugação, essa flexão desse verbo com o sujeito simples, nós, beleza? Vamos aí agora observar em alguns outros exemplos dessa concordância do verbo com o sujeito simples. A menina estudou muito. Então, nós temos o nosso sujeito, a menina. Qual é o núcleo desse sujeito? Menina, né? A palavra mais principal. Então, o verbo estudar tem que estar o quê? Combinando, né? Tem que ser conjugado, tem que flexionar com o núcleo desse sujeito. Então, está no singular, o verbo também vai para o singular, beleza? Pode ser que ele passe para o plural? Sim, né? Desde que o núcleo esteja no plural. Então, nosso sujeito, as meninas, né? Aqui nós já temos o nosso sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Meninas, né? O verbo estudar precisa concordar com esse núcleo. Então, meninas está no plural, o verbo também obedece como regra geral no plural também, né? Então, as meninas estudaram muito, ok? Mais um exemplo nesse mesmo sentido, eu gosto de doce de leite. Qual é o sujeito? Eu, né? Qual é o verbo? Gostar. E a sua flexão tem que aí obedecer a regra, né? A regra geral. Então, tem que concordar com esse sujeito simples, com esse núcleo, né? Eu gosto, então vamos aqui deixar o nosso verbo no singular. Também pode ir para o plural? Pode, tá? Nós, né, já temos aqui o nosso sujeito, né? O nosso núcleo no plural, então o verbo também tem que concordar com ele, beleza? Nós gostamos de doce de leite, beleza? Muito bem, isso aí é a regra geral, né, da concordância do verbo com o sujeito simples. Vamos adiante. Vamos explorar agora um pouquinho mais das regras, tá, de concordância verbal aí para o sujeito simples. Vamos lá. Regras para o sujeito simples. Primeiro, com o sujeito coletivo, o verbo ficará sempre no singular, tá? Por exemplo, a multidão gritava desesperadamente. Então, nós temos aí o nosso sujeito coletivo, a multidão, né? E aí, é claro que o verbo gritar precisa concordar com esse sujeito coletivo no singular, beleza? Então, olha só, o verbo ficará sempre no singular, quando se tratar desse sujeito coletivo. Tá? Então, vamos ver. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado tanto no singular ou no plural. Então, a multidão de fãs ultrapassou o limite. Como também pode ser a multidão de fãs ultrapassaram o limite, ok? Por quê? Porque está especificado. A multidão de fãs, né? Nesse caso, quando vier o coletivo especificado, ele vai para o singular ou para o plural. Coletivos partitivos. Vamos à regra. O verbo ele pode ser usado no singular ou no plural, tá? E aí, quando vierem com a maioria de, a maior parte de, grande número de.
Beleza? Vamos ao exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Então, grande número, olha só, concordando aqui no singular. Grande número dos presentes, aí se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Tá? Como a regra diz, pode aí o verbo, tá, ser usado no singular ou no plural, tá? E aí os dois casos, né, você pode estar fazendo a utilização na sua produção. Lembrando que se é coletivo, partitivo e com os termos, a maioria de, a maior parte de, grande número de, né, tanto aí pode ir por singular como para o plural. Pronomes de tratamento de concordância verbal. O verbo fica na terceira pessoa, concordando com o sujeito. Por exemplo, Vossa Santidade chegou em Roma. Né? Então, nós temos aqui o nosso sujeito, Vossa Santidade. E aí, o que a regra diz? Que o verbo fica aí na terceira pessoa, concordando com esse sujeito. Então, Vossa Santidade, né? Chegou. Então, ela chegou. Então, o nosso verbo precisa concordar com o nosso sujeito. E o verbo fica sempre na terceira pessoa. Beleza? Os nomes aí que apresentam apenas a forma no plural. Tá? Então, vamos aqui, atenção. Nomes que apresentam-se apenas aí na forma no plural. Quando isso acontecer e vier aí precedido de artigo, concordarão com o verbo. Então, vamos ver isso. Minas Gerais é responsável por 50% dos cafés produzidos no Brasil. Então, Minas Gerais, né, ficou aí sem artigo. Não temos nada aqui antes da palavra Minas Gerais, né? Ficou apenas sem a presença aí do artigo. Não está precedido pelo artigo. Então, nesse caso, a concordância é feita de modo implícito com a palavra Estado. Né? Então, o Estado, Minas Gerais, né, é responsável por 50% do café produzido no Brasil. Tá. E aí, a regra diz que quando vier precedido de artigo, né? Quando vier precedido de artigo, tá? O que nós vamos fazer? O verbo vai concordar, tá? E sempre aí, lembrando desse indicativo, né? O artigo, tá bom? Então, as Minas Gerais, então vai para o plural, olha só. As Minas Gerais são responsáveis por 50% do café produzido no Brasil. Beleza? Veio com artigo precedido, vai para o plural. Não veio, vai perceber aí no singular e sempre obedecer a questão da ideia implícita, né? Quando se tratar aí de Estado. Atenção, vamos lá, mais uma regra. Olha só, admite-se as duas construções para referência a títulos de livros e nomes de obra, mesmo precedidos de artigo. Tá? Então, Vidas Secas retrata a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes. Então, nesse caso, a concordância ela é feita de forma implícita com a palavra romance, né? Vida Seca é um romance, então não está a palavra romance, mas quando a gente vai fazer essa concordância, vamos ter que levar em consideração o termo romance, ou seja, o romance retrata a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes, tá? Então, nesse caso, nós vamos deixar no singular. Já Vidas Secas, olha aqui o nosso segundo exemplo, retratam o verbo no plural, né? A seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes, ok? Muito bem. E assim, vamos falar da partícula C. Qual é a regra para a partícula C quando ela for índice de indeterminação do sujeito? No caso em que a palavra se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Se essa partícula for índice de indeterminação do sujeito, tá? O verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Aqui, por exemplo, confia-se em todos, tá?
Então, nossa partícula aqui de indeterminação do sujeito, né? Indeterminação. Então, nós vamos sempre deixar essa conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Ok? Atenção, olha só. No caso em que a partícula ser, tá? For aí, partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito, né? Vamos ver. Construiu-se uma igreja, né? Construiu-se o quê? Construiu-se uma igreja. Então, nós temos aqui que a nossa partícula ser está na função de apassivadora. E o nosso verbo, ele vai concordar aí com o sujeito da oração. Então, se nós temos aí igreja, né, no singular, o verbo também vai seguir essa mesma regra. Se o nosso sujeito estiver no plural, né, quando você for conjugar, vai colocar esse verbo também no plural. No caso, quando a partícula aí, ser, estiver na função de apassivadora. Construiu-se uma igreja, singular. Construíram-se igreja. Construíram-se novas igrejas. Tá? Vamos conjugar aí, vamos fazer essa flexão do verbo agora, utilizando aí o pronome relativo que. Quando tiver esse caso, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que, tá? Então, olha só, nós temos aqui o pronome que, o seu antecedente, eu. Pronome. Fui eu que levei, né? Engraçado, fica difícil aos nossos ouvidos, não, mas essa mesma é a regra, tá? Fui eu que levei. Então, no singular. Fui eu que levei, né? Segundo exemplo. Foste tu. Olha só. Segunda pessoa. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Terceira pessoa. Foi ele que levou. Então, observar sempre esse antecedente, né? Que vem antes do pronome. Aqui. Já com o pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ou pode concordar com o seu antecedente. Né? Vamos aqui aos dois exemplos. Fui eu quem afirmou. Então, olha só, nós temos aqui o nosso pronome em estudo, né? Pronome quem. Vamos observar o seu antecedente. Eu, né? Fui eu quem afirmou. Então, nós vamos deixar, a regra diz, sempre deixar o verbo aí na terceira pessoa. Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. Nosso antecedente, fui eu quem afirmei, ok? Muito bem. Vamos adiante? Vamos agora interagir um minutinho, tá? Vamos ver se você aí agora vai conseguir assimilar e fazer essa interação gabaritada total. Vamos ver o que nós temos. É bem bacana, olha só. Analise o exemplo de concordância e depois você vai marcar a resposta correta. Temos duas opções aqui. Então, a gente vai analisar nosso texto, né, imagético, verificar onde que está essa cena, né? Olha, é um viaduto, é uma ponte, né, como você pode dizer aí, eu chamo ponte, né? Então, é uma pessoa que está numa moradia, né, um pouco desconfortável, mas é uma realidade, né, gente? Tem pessoas que moram aí debaixo da ponte. Então, analisando aí esse critério, né, para dar aí um suporte para a nossa interatividade, ok? Então, a nossa estrutura é, ele mora embaixo da ponte, ok? Muito bem. Vamos analisar. Quem mora embaixo da ponte? O nosso sujeito, né? Nosso sujeito, ele. Sujeito, ele. Muito bem. E qual é o nosso verbo? Mora. Ok.
E agora eu te pergunto, você aí conseguiu marcar a sua alternativa correta? Ele mora embaixo da ponte. Estamos analisando a concordância, sujeito com o verbo. Vamos aqui então. Primeiro, nós temos que o sujeito, ele, está na terceira pessoa do singular e o verbo mora também. Assim, o verbo concorda em número e em pessoa. Será que está correta essa alternativa? Ou o sujeito, ele, está em terceira pessoa do singular e o verbo mora na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo não concorda em número e em pessoa. E aí, você marcou a primeira ou a segunda opção? Ele mora, ele, né, singular, mora, o verbo conjugado concordando com o sujeito, singular com o singular. Então, o X da questão, você teria que fazer a opção pela... Ele está, o nosso sujeito, ele está em terceira pessoa do singular. O verbo mora também. Assim, o verbo concorda com o número e pessoa. Ok? Simples, né? A regra geral isso aí. Tá bom? Deu certo aí para você? Vamos lá. Continuando. Vamos aí agora para o nosso segundo momento, a concordância do verbo com o sujeito composto, tá? Vamos aí às regras de concordância. A regra geral para os sujeitos compostos é o seguinte: o sujeito composto antes do verbo, tá? O verbo fica no plural. Então, nós vamos ver aí o posicionamento. Nós temos que a concordância verbal, ela depende de 3 fatores para acontecer. Primeiro, o posicionamento do sujeito na frase, tá? Ele pode estar antes ou depois do verbo. Os diferentes tipos de palavras que formam o sujeito e o tipo de palavra que liga os núcleos, tá? Então, esses 3 casos aí, tá? Que são aí importantes, que depende para fazer essa concordância aí verbal no sujeito composto, né? Quando ele vier antes aí do verbo, beleza? Então, o primeiro caso, quando o sujeito é composto, né? E anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Conversavam, vamos localizar o verbo na nossa oração. Conversavam, né? O verbo conversar é o verbo desta oração. Então, pai e filho conversavam longamente, tá? Então, o nosso sujeito composto está antes do verbo. Nesse caso, o verbo vai concordar e vai ficar no plural. Então, pai e filho conversavam longamente, tá? Muito bem. Deu certo aí? Beleza, vamos avançar. Sujeitos aí formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver no exemplo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Então, regra geral é isso aqui. Tanto pode ir para o plural, né? Então, estão beleza aqui nesse primeiro momento. Preguiça e lentidão, sujeito composto, né? O verbo aqui já está no plural, né? Conforme pede a regra geral. Vamos agora ver o nosso segundo momento. Então, pode ficar no singular? Sim, pode ficar no singular. E nesse caso, ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. O nosso sujeito, preguiça e lentidão, né? O nosso sujeito composto, o verbo aí destacou, ele está no singular, porque está concordando com o nosso núcleo, ou seja, com o núcleo mais próximo, que é lentidão. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência, ok? Vamos para mais uma regra. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesse caso, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de
prioridade. Então, vamos lá. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Nesse caso, olha só, nós temos aqui eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e Cássio, ele, né, terceira pessoa, tá? E vamos entender por que o verbo agora ficou no plural. Eu é a primeira pessoa, né? Tu é a segunda pessoa e ele é a terceira pessoa, ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade e no plural ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos ao fim da noite. Não é muito comum utilizar, né, essa regra, mas esse é o correto, tá? Segundo exemplo, Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu é a primeira pessoa e Jair é a terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa do singular que tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós conseguimos comprar um apartamento. Né? Essa regra aí, se você depois colocar como prioridade, depois você vai dominar e pronto, aí corre para o abraço, beleza? Vamos aí agora ver a regra do verbo dar, dos verbos dar, soar e bater, né, mais horas. O verbo aí sempre vai concordar com o sujeito. Deu 1 hora que espero. Deu 1 hora que espero. Deu 1 hora. Vamos aí ver o exemplo. Então, nós temos o verbo dar, né, concordando aí com o sujeito, hora, né, deu 1 hora que espero. Soaram 2 horas, né? Soaram 2 horas. Então, estamos concordando aqui com o sujeito. Beleza? Então, os verbos dar, soar e bater, né, mais horas, ele sempre vai concordar com o seu sujeito. Sujeito ligados por nem. Quando aí os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Por exemplo, nem chuva, nem frio são bem recebidos. O verbo no plural. Sexto caso. No caso em que o sujeito composto pós-posto ao verbo. Pós-posto ao verbo. Exige uma nova possibilidade de concordância. Em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Isso é uma opção, gente, não é uma obrigação, tá? Então, vamos aí à nossa oração. Faltaram coragem e competência. Olha só, nós temos o nosso verbo, faltaram, né? Já concordando, né, com o nosso sujeito composto. A nossa primeira regra aqui, beleza? Então, nós temos o nosso sujeito composto que está depois, né, do verbo. Nesse caso, o verbo vai para o plural. O nosso segundo exemplo. Faltou coragem e competência. Por que está no singular? Porque está concordando aí com o núcleo do sujeito mais próximo, né? Faltou coragem e competência, tá? Então, o nosso sujeito aqui e o núcleo mais próximo desse sujeito é coragem. Nesse caso, a regra diz, quando nós temos um sujeito composto posposto ao verbo, né, também pode o verbo aí estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Ok? Muito bem. Vamos aqui para mais uma regra. Quando ocorre ideia de reciprocidade. Quando ocorre ideia de reciprocidade. A concordância ela é feita
obrigatoriamente, olha só, agora aqui a regra já é firme, né? Quando ocorre ideia de reciprocidade, a concordância ela é feita obrigatoriamente no plural. Vamos observar. Abraçaram-se vencedor e vencido. Abraçaram-se. Então, nós temos aqui o verbo, em que nós temos a reciprocidade, em que vencedor e vencido abraçaram-se. Tá? Teve a ideia recíproca, obrigatoriamente o verbo precisa ficar no plural, ok? Ofenderam-se o jogador e o árbitro. O que acontece? Ideia de reciprocidade, o verbo aí fica no plural. Muito bem, mais uma regra agora do verbo dar, bater, soar, indicando horas. Nesse caso, o verbo vai concordar com o sujeito. O relógio deu ou deram? O relógio deu, né? Aqui, ó. Sujeito singular, o verbo também no singular. O relógio deu 7 horas e 51 minutos. O sino da igreja bateu 5 horas. Quem bateu 5 horas? O sino da igreja. Então, o nosso sujeito, né, sino no singular, tá? Vai aí concordar com o verbo também no singular. No caso que seja revelado quem deu as horas, o sujeito é a quantidade de horas expressa. Então, nesse caso aqui, revelando aí quem deu, não conseguimos saber quem deu essas horas, o sujeito vai ser a quantidade de horas. Por isso, o nosso sujeito está em destaque aqui, ó. Deu 1 hora no relógio da igreja. Então, a gente não tem aí um sujeito revelado. Automaticamente, quem deu as horas aí vai ficar com a quantidade sendo o nosso sujeito. Tá? Deu 1 hora. Deram 5 horas, né? Então, o nosso sujeito aqui deram 5 horas. Beleza? E agora chegou o nosso quiz. Vamos lá. Vamos um pouquinho aqui participar, né? E fazer essa análise bem tranquila, porque nós vamos aí responder esse quiz gabaritando total. Olha só. Sobre a concordância verbal, analise as orações e responda, certo ou errado. Bem tranquilo, né? Primeira oração. Medo e terror nos acompanha sempre. Medo e terror nos acompanham sempre. Então, a primeira oração aqui, ó, no singular. A segunda, né, nós estamos aqui com o verbo no plural. Então, veja que nós temos aí o nosso sujeito, né, composto, medo e terror, tá? Agora, você aí vai responder sobre a concordância verbal. A primeira oração está correta, a segunda oração está correta, ou as duas orações estão corretíssimas. O que você acha? Tchan, 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 tchan. Como é que fica isso? Olha só, as orações estão corretas, né? As duas estão corretas. Por quê? Porque elas são sinônimos, né? Nós temos aí os sujeitos sinônimos, né? Medo e terror são aí sinônimos um do outro. E nesse caso, o verbo ele poderá ficar no singular ou no plural, tá? Por isso que as duas aí orações estão corretas. Beleza? Muito bem. Então, assim, você aí tem regras, né? Você pode estar fazendo seu estudo, porque regras, gente, nós não vamos decorar, né? Nós vamos ter que praticar, exercitando mesmo. Naquele momento que você está produzindo, espera lá, o verbo fica no plural ou fica no singular? Né? E aí você busca lá as suas anotações, ou volta aí na aula e faça aí bons estudos, tá bom? Muito bem, então, valeu assim? A gente conclui a aula, aguardando você na próxima. Valeu? Até lá!